Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um prazeroso programa. Filho de peixe, peixinho é. Nem preciso dizer o restante desse antigo adágio popular. Será sempre atual em qualquer segmento de nossas vidas. É o caso do nosso convidado de hoje do programa. Goleiro por vocação e descendência genética. Bom de prosa também como pai e, da mesma forma, um ser humano carismático na sociedade de Timóteo. Falamos de Emiliano da Silva Bento, o conhecidíssimo goleiro Emiliano, que fez história no futebol de Timóteo, e uma pequena parte também no futebol de Ipatinga, do final dos anos 80, toda a década de 90 e boa parte dos anos 2000. E tinha razão de ser, pois é filho do saudoso e gente de primeiríssima qualidade Emiliano Magno, conhecido goleiro do Cesita nos anos 60 e 70, funcionário da antiga companhia Cesita e mais tarde destacado radialista. Seu nome era, na realidade, Antônio Emiliano Bento. Emiliano Magno era um nome de guerra. Que era casado com Dona Maria Perpétua da Silva Bento e mãe do goleiro Emiliano, de Marcos Vinícius, de Cristiane e de Eliane. Emiliano é casado com Cláudia Cristina, com quem tem 2 filhos, Marcos Henrique e Bruno Henrique. Estudou até a faculdade, formando-se em administração de empresas, depois de ter concluído o 2º grau em metalurgia, nos tempos em que foi admitido na antiga companhia Cesita, hoje a Peram, onde está trabalhando desde 1989. Emiliano, que sabia desde garoto que não seria um bom jogador de linha, foi logo buscar sorte no gol, aos 15 anos de idade, no Vila Nova, do bairro Quitandinha. Passou um pequeno período no juvenil do Atlético, além dos juniores do mesmo Vila Nova e do Palmeiras. No amador, colecionou 8 títulos acesitanos. Jogou no Cesita, no São Cristóvão, no Florestino, no Industrial, no Mensageiro, no Laminação, no Vila Nova. Em Ipatinga, brilhou com as camisas da Uzipa, nos juniores e no amador, e também defendeu o Jabaquara. Enfim, não vamos mais de apresentações, porque quem irá nos contar a sua história, suas passagens marcantes, será ele mesmo, o eterno goleiro Emiliano, que nasceu no dia 24, véspera de Natal, 24 de dezembro de 1969. Emiliano, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola, chegou a sua vez. O Emiliano é torcedor mesmo do Vila Nova, né? Assim como o pai era. Ah, como sempre, né? Nascido na Quitandinha, não tem como não ser Vila Nova, né, Valdeci? De coração? De coração. E nas vezes que jogava contra o Vila Nova, dessas suas andanças dos outros times? É aquela sempre, que a gente sempre diz, né? Você está jogando para um time, mas contra o time de coração pesa um pouquinho. Mas vale, né? Aí não vou falar profissionalismo, a gente nunca foi profissional, mas vale aquela vontade de ganhar e sempre defender bem a equipe que a gente está atuando. A torcida do Vila Nova xingava muito quando você aparecia contra a camisa lá? Você tinha que ver quando antes do jogo, né? Para chegar no campo, aí todo mundo já começa, todo mundo conhecia. Era o corredor polonês. É, o corredor polonês. Aí chegava, o pessoal brincava, dava tapa na cabeça e tal, que nós vamos estourar a bomba atrás de você e tal. E estourava mesmo. Estourava mesmo. É, frangueiro, né? Gritando sempre frangueiro. Mas sempre com aquela brincadeira, assim, com aquela descontração. Eu acho que, apesar de tudo, apesar de todas, da parte do gostar do time, eu acho que valia muito a questão do respeito. Então, o respeito nunca faltou de ambas as partes. Eu acho que isso que prevaleceu e que prevalece até hoje dentro do futebol. Você chegou a falhar um jogo contra o Vila Nova? Não, contra o Vila não. Você pegava tudo? Mas eu acho que eu preferiria ter falhado contra o Vila do que ter falhado no Vila. Para mim era pior. É pior? É pior. Porque aí, como você conhece todo mundo, aí você sair do campo era uma tristeza. Como acontece com qualquer um, já aconteceu falhas e que a gente... você sai na bola, você grita que é minha, na hora que você assusta já não é sua mais. Então, isso sempre acontece, né? Faz parte do futebol. Lá quando você começou a jogar no Vila Nova, aos 15 anos de idade, você falou. Isso. Houve uma influência do Emiliano, do seu pai Emiliano. Claro que houve influência do Emiliano. Mas se não fosse do Vila Nova, você não poderia começar a jogar no outro time, não, né? Não, mas até que, pelo meu pai, não. É tanto que antes de eu entrar para o futebol, eu sempre estive envolvido no meio esportivo, né? No meio mexendo com esporte. Eu fui atleta da Uzipa, no atletismo, porque antigamente existiam os jogos estudantis, né? E sempre revelava muita gente. E aí, nesses jogos estudantis, a parte de atletismo ela era toda na Uzipa. E aí, a gente estudava no Polivalente, que também sempre foi um celeiro ali de atletas ali. E aí o Zipa foi e chamou para fazer parte do quadro de atletas deles.
E aí, por muito tempo, a gente viajou muito, né? Eu fazia provas de corrida, né? Revezamento 4x100. Então, a gente tinha um professor lá, o professor Gaspar, antigo professor Gaspar. Gente de primeira qualidade. De primeira qualidade. Gaspar Teodoro de Mello. Exatamente. E o Gaspar sempre incentivando a gente ali. E aí eu saí dessa época de passar pela fase de corrida, eu fui fazer um outro tipo de esporte. Um outro professor que me chamou, é o Cido Mário Estevão Venâncio. O Biga. O Biga, né? E o Biga me chamou para fazer salto triplo e salto distância. Eu fui, né? Nós ganhamos muito campeonato, viajamos bastante. E aí eu saí dessa fase de atleta de atletismo e fui mexer com judô. Foi judô? Fui judoca também. E comecei com judô lá em Timóteo, que tinha uma parceria com o Zipa. Era no Alfa? Era no Alfa. E o meu professor, na época que começou lá, nada mais, nada menos que Nagato Matsuda, né? Matsuda. Que logo depois veio a ser treinador da Seleção Brasileira de Judô. Isso. Então, toda a vida eu estive muito envolvido com futebol, com esporte. E aí eu saí do judô e ingressei no futebol. Mas eu sempre acompanhei meu pai nos campos, né? Até ele parar de jogar, toda a vida eu fui com ele. Ele me levava, eu dava a mão, entrava com ele no campo. Como eu fiz com meus filhos, né? Ele fez também comigo. Então, essa questão do jogar primeiro no Vila, eu acho que assim, não seria, se eu não tivesse começado lá, eu acho que não teria problema nenhum. Mas para mim foi muito bom. Mas o bom que foi. Para mim foi muito bom. O Emiliano Pai era bom goleiro ou era mais resenha? Eu o considerava o melhor do mundo. Né? Mas muito boa parte das pessoas com quem eu converso até hoje, as pessoas que jogaram com ele, falaram que ele era muito bom. Como eu era muito pequeno, então assim, eu não tenho muita recordação dele, né, atuando mesmo. Mas, assim, eu acho que o pessoal pega muito do pé dele, chamava ele de mão de pau, de frangueiro. Ele gostava de uma polêmica também. Isso, ele gostava. E aí eles falaram que ele era muito bom na ponte, gostava de fazer uma ponte. Pinguela, né? Na época chamava pinguela. Deixava a bola para passar, para depois pular na bola e fazer aquela ponte bonita. Fazer uma... mas assim, sempre gostou muito de firula, sempre foi muito brincalhão, descontraído. Exatamente. Depois do Viradão, você chegou a ter uma passagem pelo Juvenil do Atlético, aquele entusiasmo, aquele furor de início de carreira. Quem te levou no Atlético, por que não ficou? Na época, Valdeci, o Pinha, irmão do Gilson, né, Gilson Balbino, o Pinha tinha ido para Belo Horizonte, né, para o Atlético mesmo. E aí ele me fez o convite. Falou, Emiliano, vamos lá que eu vou te levar. Na época o Sérgio Araújo jogava lá também, que é do bairro, parceiro do Quitandinha. Isso, é do bairro. E aí a gente foi para lá. Isso foi no primeiro ano que eu disputei o Júnior do Vila Nova. E aí, inclusive, nós somos até campeão nesse ano. E aí, nós fomos para Belo Horizonte. O Pinha já estava lá, né? Aí ele me fez esse convite. Só que quando eu cheguei, né? Lá, tinha o titular, o reserva, mais 3. Então, 5 goleiros? Já tinham 5. Então eu teria que brigar com 3 para ficar, além dos outros 2 que já eram titular e o reserva imediato. E aí eu estava com aquela questão de estudar, né? E aquele negócio todo, eu nunca tinha saído de casa, né? Eu acho que isso pesa muito hoje, né? Para quem está muito acostumado com o ambiente familiar. Então, naquele instante, para mim não era o ideal. Aí eu voltei, continuei estudando, e aí eu ingressei na empresa e onde eu estou até hoje. Que foi melhor... Deus sabe o que faz, né? Às vezes aquele não era o meu momento, mas assim, hoje... Frustração nenhuma. Eu acho que eu tenho só que agradecer o que aconteceu na minha vida. Eu não sei se eu estivesse lá, eu estaria casado com a minha esposa, que é hoje, não teria os filhos que eu tenho hoje. Então, eu acho que Deus sabe, né, colocar você no caminho certo, na hora certa. Tudo é uma experiência. O Pinha mesmo acabou não ficando. Não ficando. O Gilson depois teve uma experiência no Cruzeiro, ou aliás, foi anterior a esta. Não ficou, quer dizer, nem sempre há uma combinação de fatores muito grande para se transformar no jogador de futebol. A transição é muito longa, né? Muito longa. E goleiro parece mais... É mais difícil, porque... Mais concorrido. É mais concorrido, porque o que acontece? O jogador de linha, ele começa de lateral direito, o treinador vê que ele não dá de lateral direito, ele coloca o cara de volante, o cara de volante ele vai para atacante, vai para o meio direito, o meio esquerdo, então ele tem opções. O goleiro não. Ou você é goleiro ou você é goleiro, então você não tem muita opção para isso.
E você jamais tentou jogar noutra posição? Não, tentei jogar, mas era ruim demais. Eu era muito, assim, toda a vida, como eu já mexia com esporte, Parrudinho, eu era né? muito forte, né? Então eu gostava muito de trombar nos outros. Aí eu tentei jogar de volante, tentei jogar de lateral direito. Nada. Nada, só fazia raiva nos outros. Aí eu ia pro banco, aí faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, ele não colocava. Porque foi mexendo comigo, falei, gente, isso aqui não é não. Eu tenho que voltar. Eu tenho que ir lá. Falei, aí o pai falava comigo, rapaz, não vai aí não, que aí não é a sua não, vai pro gol. E eu tinha assim, não sou um goleiro de estatura muito grande, mas era maior que os outros garotos. Aí ele falou, não, vai pro gol, tenta lá. E aí quem me deu a primeira oportunidade como goleiro foi o Loureiro. O Loureiro. Né? O Loureiro. E ele me deu essa primeira oportunidade, rapaz, e daí eu não saí mais. Né? Tô até hoje aí, essa vida toda. E o que ele te disse a primeira vez quando você foi pro gol? Até, mas tinha uma noçãozinha, sabe? Isso, assim, isso. Não era cru, aquele cru de tudo, que vai pro gol porque é ruim, não. Tinha uma certa noção. E aí a gente vê com os treinamentos, né? Aí já vem a parte da dedicação, porque toda a vida eu fui muito dedicado. Né? Como eu tive envolvido muito nessa parte, né, esportiva, eu sou até hoje uma pessoa muito dedicada. Né? Se tem que fazer, se tem que treinar, eu vou treinar. Na época a gente treinava terça, quarta e sexta. Né? E jogava no domingo. Então, assim, a gente tinha um período correto de treinamento que a gente investia, que a gente dedicava. Então, eu acho que hoje, tanto o profissional de qualquer área, né, eu acho que ele se dedicando, né, e ele tendo ali um horário, né, tendo uma rotina, eu acho que ele se dá bem em qualquer profissão. Sobre a sequência da carreira do goleiro Emiliano, sobre muitas passagens marcantes, títulos e alguns arranca-rabos que houve, a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola nesse segundo bloco. Continua a conversa com o goleiro Emiliano, cujo pai, Emiliano Magno, também foi um grande goleiro do futebol açazitano nos anos 60 e 70. E o Emiliano atravessou 3 décadas jogando futebol, conforme disse na abertura. Fim dos anos 80, toda a década de 90 e a boa parte dos anos 2000. Emiliano, criado na Quitandinha, um vilanovense por excelência, como todos são ali, né, naquela região. Ô, Emiliano, você se recorda, ou qual foi o maior jogo que você fez, ou os melhores jogos que você fez, o que você acha, pelo menos, que fez? Valdeci, eu guardo com muito carinho 2 finais de Acesitano, né, que primeiro foi a de 90, né, que foi entre a Cesita, que eu jogava na Cesita, contra o Olaria. Então, foi assim, foi logo quando eu tinha voltado, tinha acabado de chegar de Belo Horizonte, eu tinha sido campeão na UZIPA, né, eu disputei o Campeonato Mineiro, em 89 na UZIPA, né, aí eu saí do Júnior, né, o Campeonato Mineiro de Júnior, fui para o Amador, aí no outro ano eu fui para a Cesita. E no time da Cesita tinha uma particularidade, que era a idade, era todo mundo muito novo. O nosso time era mesclado, mas a maioria dos jogadores eram muito novos. Então estava começando na época, eu, Jorge Ivone, né, o Pinha, o Gilson era muito novo. E a gente tinha pessoas mais experientes com a gente. Né, no caso do João Bolinha, você conheceu. Volante. Né, João Bolinha, volante, Rolinho, e assim. E o Mundim, né, falecido Mundim, que também estava jogando ainda naquela época. Então eram pessoas. Então a gente fazia muita diferença nessa época.
né? Era um time muito mesclado, mas a mescla que tinha era mais para idade menos avançada. Então praticamente as pessoas não conheciam os jogadores, a gente era júnior, então mas ninguém conhecia. E o Acesita, ele tem uma particularidade seguinte, muitas pessoas não gostavam do Acesita, não gostam do Acesita, né? Fala que o Acesita é elitista, jogador, que só joga um pessoal selecionado. Como eu joguei lá 3 anos, sinceramente eu nunca vi isso. Mas nessa decisão de 90, nós fizemos o primeiro jogo no campo do Acesita, né? Perdemos o jogo de 1-0, foi um jogão. E fomos para a decisão no campo do Olaria. Campão do Olaria. Campão do Olaria contra o Olaria. E era muito bacana você ver que a cidade parava. Né? A cidade parava para ver os jogos. Então a gente conseguia, naquela época, até aí, meados de 98, 96, a gente conseguia colocar aí 8 mil pessoas dentro do campo tranquilo. De 8 a 10 mil pessoas. Para uma cidade do interior. Né? E aí nós fomos, né, para esse último jogo no campo da Acesita. Rapaz, mas foi um jogão. Foi o primeiro jogo vocês perderam em casa, o jogo de volta no Olaria, como é que ficou? Aí nós fomos para a prorrogação. Vocês ganharam o segundo jogo? Ganhamos. Aí nós fomos para a prorrogação. E na prorrogação, o Pinha fez um gol já no segundo tempo, acabando, né, com todas as perspectivas do time do Olaria. Então, como era todo mundo muito novo, nosso técnico era o Ayrton Careca. Paizão. Ayrton Careca. Paizão. Então, aquilo ali foi para mim, então, que foi o meu primeiro ano. Marcante. Foi marcante. Foi o seu primeiro título como amador. Como amador, em Timóteo, sim. Aí, no outro ano, em 91, nós fomos para São Cristóvão. Rapaz, no São Cristóvão, nós fizemos uma final contra o Vila, no campo da Acesita também. Que essa final foi assim, uma das finais também que me marcou muito. E nas duas finais, né, modéstia à parte, eu saí muito bem, né, graças a Deus. Na final contra o São Cristóvão, o time do Vila, pra você ter ideia, era o Wilson, Coronel, né, Tuca, você vê, Mauricinho. Só rodado e cara rodado, consagrado. Jararaca. Consagrado. Falecido Amarildo. Amarildo, né? Lateral. E o time de São Cristóvão também era muito bom. Né? Aí tinha eu, tinha Burrinho, né? Tinha Gerson, Bené, sabe? Essa turma toda aí. Oswaldinho. E aí nós fomos pro pau mesmo. Né? O primeiro jogo foi 0-0 e a vantagem era do Vila. A vantagem era do Vila no segundo jogo. Nós fomos e conseguimos ganhar o jogo de 1-0. E nesse jogo, modéstia à parte, eu peguei muita bola difícil. Quem que fez o gol do título, você recorda? Foi o Gerson, de pênalti. Gerson de pênalti. Então, essas duas finais para mim foram muito marcantes, né? Porque foram finais que eu destaquei, né, como jogador. As pessoas que estavam envolvidas, todas as pessoas, todo mundo conhecido, né? E aquilo dá uma atmosfera muito bacana, um clima muito gostoso. E uma rivalidade né? Grande, né? Porque é o seguinte, eu acho que em qualquer cidade que você for hoje, sempre tem aqueles times, né? Jogar a Vila e Olaria era uma coisa. Florestino e São Cristóvão. Você jogar Avante e Social. É aquela rivalidade. Avante e Rosalves. Né? Você vem aqui em Patinga, você pegava o Zip, a Cearia, né? Ideal Iguaçu. Então você ficava... Toda cidade tem isso. Então isso motivava muito. E por a gente ser muito conhecido, a gozação sempre vinha, né? E então na época a gente não tinha nada desse negócio de Facebook, não tinha esses negócios. Era um tete-a-tete. Você falava com o cara era na cara. Aí a gente ia para aquelas resenhas gostosas, né? No sábado a gente encontrava, ia para resenha. E tinha um ponto de encontro nosso ali em Timóteo, que era o Pingo de Mel. O Pingo de Mel, no centro de Acesita. No centro de Acesita, do lado do Cine Marabá. A resenha era ali, era no Pingo de Mel. Então, sábado de manhã, a boleirada toda estava rodeando ali, aí já fazia uma chacota com um, com o outro, amanhã eu vou fazer um gol no C, amanhã eu te marco e tal. Então, era sempre essa resenha. Mas, voltando à questão das decisões, essas duas decisões para mim foram marcantes. E os jogos que o Emiliano falhou? O Emiliano foi o mão de pau ou mão de quiabo? Você se recorda? Eu fui mão de pau e mão de quiabo. Fui os dois. Eu consegui ser os dois.
Mas eu acho assim, eu acho que tudo faz parte do futebol. Quem não erra na vida? Quem não erra, né? Você vê profissionais aí que cometem cada erro, né? Pessoas que vivem daquilo. Mas eu acho que também, isso não é uma justificativa, eu acho que isso é um fato. Não é nem justificativa, é um fato. Quais os jogos especificamente? Né? Qual jogo? Rapaz, teve um jogo contra o Florestino, eu estava jogando pelo Industrial, na época, em 94, nós somos até campeão. Cruzaram a bola lá e, assim, uma das minhas grandes virtudes era a saída de gol. Tinha uma saída de gol muito boa. Muito corajoso, né? Muito toda a vida fui muito corajoso. Bem treinado, corajoso. Treinava, né? E assim, tinha um porte físico que ajudava. Né? Então o pessoal respeitava muito. Não gritava. A minha saída de gol. Minha. Eu gritava, aí o pessoal abria mesmo. Jogando lá no campo do Florestino, rapaz. O lateral do Florestino cruzou. Aí eu gritei, né? Eu gritei, e ninguém foi, né? Quando eu gritei, que eu fui pegar a bola, ela passou entre as mãos, caiu atrás de mim. Aí caiu no pé do centroavante. O centroavante só empurrou. Aí, como a gente sempre levava as coisas muito na gozação, né? As pessoas, os caras que jogavam comigo, sempre, quando errava, a gente falava alguma coisa. Todo mundo olhou para trás, olhou para mim, ninguém não falou nada. Todo mundo olhou para mim, balançou a cabeça assim, saiu mesmo. Aquilo ali, para mim, foi a pior coisa. Se falasse, era melhor. Se tivesse me xingado, era melhor. E aí, entramos no vestiário, isso foi no primeiro tempo, entramos no vestiário. Aí, o treinador nosso na época, o Loureiro, virou, falou, gente, nós estamos perdendo o jogo de 1-0, nem falou do gol que eu tomei. Entendeu? Nem falou do gol que eu tomei. Nós estamos perdendo o jogo de 1-0, mas nós vamos fazendo isso, nós vamos fazer aquilo. Aí, depois de acabar da resenha lá, pra gente voltar pro campo, aí ele chegou perto de mim, olhou, balançou a cabeça, falou assim... Ele também balançou a cabeça, aí lascou. Aí que eu falei, eu tô fulminado com isso, acabou comigo. Mas assim, e teve outros lances que eu jogando uma vez também contra o time de Conceição, você lembra do time de Conceição? O Esplendor. Esplendor. Tinha um zagueiro lá, chutava muito forte. Daniel. No campo do Vila, isso, eu jogando pro Vila. Nós perdemos o jogo de 2-1. 2-1. E eu lembro que o Daniel chutou uma bola, na época, no dia estava até chovendo, Estava até chovendo. Só que ele chutou uma bola, ele batia muito bem na bola, chutou muito forte. Só que assim, era uma bola defensável. Eu fui na bola, só que foi com aquela mãozinha meio bamba, aquele negócio todo. Aí a bola passou, né? Aí esse foi o segundo gol deles. Tava de 1-1, jogo pau a pau. Inclusive tinha um treinador lá que era muito meu chegado, não sei se você conheceu ele. Você lembra dele, né? Lembro dele. Então foi assim, foram fatos que aconteceram. Quando eu estava no primeiro jogo meu lá, primeiro jogo no Júnior, né? E por coincidência também, meu treinador era o Loureiro. Na época podia recuar a bola pro goleiro. Podia recuar. O meu zagueiro pegou a bola lá, recuou, o time todo saiu. Eu abaixei para pegar a bola. Ela passou direto. Puxa. Ali, naquela hora ali, eu falei, não, vou parar. Aí o pessoal veio, e era jogo, já valendo o campeonato. Não, conversou, não, isso acontece, é isso e tal e tal. Mas passou. Mas isso aí são fatos que sempre marcam. Né? Mas serve de amadurecimento. Serve de amadurecimento. Qualquer época. Os zagueiros que você costumava jogar com eles, havia assim, um trato de eu saio, quando eu grito, você vai? E quais são os melhores zagueiros com os quais você já jogou? Eu já joguei com protegeram, vamos dizer assim. Eu joguei com muito cara bom. Tarcísio Chapéu, dispensa comentários. Mas teve uma dupla de zaga que eu joguei com ela, assim, nós jogamos por 3 anos consecutivos, que foi o Mingo e o André Cascão. O André e o Mingo. O André e o Mingo. Então foram pessoas que a gente um mais manso e o outro mais bravo, né? E ali a gente tinha um entrosamento muito bom. Então tinha o André que tinha ele subia muito bem na bola, o Mingo tinha uma recuperação muito boa. Então, assim, eram pessoas que quando você falava, já sabiam, né? Já sabiam o que era. Então, um entrosamento muito bom. Mas, assim, eu acho que toda a equipe que eu passei por ela, graças a Deus, eu me dei muito bem com todos os jogadores. Eu nunca teve desavença. Não é aquela questão da trairagem que sempre existe. E com os atacantes? Normalmente, o atacante, você jogou contra o Gilson, parceiro, mas o Gilson dentro de campo não é flor que se cheira. Outros atacantes, Tidinho, você enfrentou. Como é que era enfrentar essas feras? O Gilson era o seguinte, como o Gilson jogou comigo muitas vezes, então dependendo da bola que eles alçavam na área, que ele toda a vida foi muito bom de cabeça.
ele já falava, ó, eu não vou. Bola na área, só se tirar da pequena área. Tira, porque senão eu não vou. Aí já sabia. Eu já sabia, já conhecia. E teve um fato muito interessante que eu jogava pela Cesita e tinha um centroavante, né, que Deus o tenha num bom lugar hoje, o Marquinhos, filho do Dr. Omar lá de Timóteo, jogava no Florestino. O Marquinhos. O Marquinhos era um centroavante muito habilidoso, jogou no Fluminense, é um cara muito bom. E o Marquinhos, uma vez, rapaz, jogando contra o Florestino, no campo do Florestino, o Vanderlei volante. O Vanderlei. Baixinho, nessa época já era volante. Já era volante, O Vanderlei pegou uma bola e enfiou por cima da zaga e eu saí para cortar o lance. Só que o Marquinhos era muito rápido. Como eu vinha de frente para ele, ia de frente para o gol, ele tirou a bola de mim, jogando por cima, e eu saí socando. Quando eu saí socando, ele tirou a bola e deixou a cara. Mas foi um estrondo. Aí ele caiu, aí foi o gol, né? Que ele jogou por cima. Aí o lance correu, o juiz correu pro meio, e ele ficou parado com a mão no nariz. Aí ele me chamou. Ô, Emiliano, olha, aqui tá doendo demais a conta. Quando eu cheguei perto dele, eu vi o nariz dele todo torcido. Eu falei, o Marquinhos, quebrou. E o Enéas, né? O Enéas, ele mexia com esses traumas faciais, era diretor da Cesita na época, já mandou ele correndo direto para o hospital e já foi fazer cirurgia. Então, quer dizer, isso aí são coisas que acontecem. E aí as pessoas ficam com aquela impressão, não, ó, o cara é covarde. Mas não o cara é mau. Mas não chega a ser covardia. É porque quem já jogou bola sabe, o goleiro ele é muito vulnerável. Né? Porque você está saindo na bola, você está olhando a bola. O atacante está te vendo. Geralmente você não olha o atacante, você olha a bola. Né? E o atacante está te vendo. Então, se ele quiser te machucar, ele te machuca. Não é? Mas eu toda a vida eu me protegi muito bem. Como eu lutei judô, né? Então, aquele senso de defesa pessoal, aquela questão da defesa, eu vou me defender. Então, eu sempre procurei me defender, não machucar, mas me defender. Entendeu? Então, foram fatos que aconteceram e aí fica gera aquele entre a boleirada fala, ó, não vai não que ele é mau, não vai não que a saída dele é forte. Então, isso gerou um respeito muito grande. Mas assim, nada nunca teve nada pessoal, né? Não teve consequência grave nenhuma. O Emiliano chegou a fazer gols? Nem de pênalti? Fiz alguns gols de pênalti. Mas aí já estava de 4-0. Não foi momento. Não foi o gol decisivo. Em decisões de cobrança de pênalti, você chegou a... Fiz. Uma vez eu fiz. Mas o que acontece? A gente aprendia muito a bater na bola. Né? Mesmo quando a gente podia recuar a bola, aí como eu tinha tentado jogar na linha, aquele negócio todo, a gente sabia bater na bola. Mas eu acho que a questão do treinamento era muito importante por isso. Logo quando entrou aquela regra de que o goleiro não podia pegar a bola mais recuada com as mãos, né? Aí a gente foi obrigado a aprender a sair jogando com os pés, né? E aquela noção que a gente tinha de saber jogar, né? De ter tentado jogar, ajudou muito. Então isso aí, e a gente vê, né, por exemplo, pega um goleiro clássico aqui, por exemplo, o Dida. Né? Você vê que se recuar uma bola pro Dida, debaixo dos 3 paus ali, você pode confiar completamente. Mas você vê que você recuar sair jogando com os pés já tinha uma extrema dificuldade. Então, eu acho assim eu acho que a pessoa precisa aperfeiçoar. Né, eu acho que os goleiros hoje, um goleiro hoje que não sabe sair jogando com o pé, eu acho que assim, é uma deficiência muito grande e tem que ser muito bem trabalhada devido à dinâmica de jogo que é hoje. Hoje, recuar a bola para goleiro, isso não é vergonha mais. Antigamente era, né? Hoje hoje é início da jogada, é preparação da jogada. Os goleiros são muito bem preparados. Né? Antes, né, quando o zagueiro voltava uma bola para o goleiro, aí falava lá, o zagueiro sem recurso. Porque cara não tem recurso, não. Tá. O zagueiro não tem recurso. Tá hoje voltando pro goleiro. Hoje não, hoje eu acho que isso faz parte da dinâmica do jogo hoje. Né, sair jogando goleiro, tanto no futsal, né, no antigo futebol de salão, no futsal, como também hoje no futebol de campo. Os maiores goleiros que você conviveu com eles jogando na sua safra? Que eu joguei contra eles? Contra, a favor. Joguei com um cara, né, o cara que eu aprendi muito com ele foi o Teda. O Teda. Teda, né, que é da Quitandinha. Quitandinha, criado Vila. Aprendi muito com o Wilson, que era um cara assim, tranquilo. Então, não tinha uma estatura também não tinha uma estatura, mas era assim, um cara que tinha uma necessidade muito grande.
né? Sabia jogar muito bem. Às vezes era atacante. Era atacante, então eu sabia jogar com os pés também. Então eu tive o prazer de jogar contra eles, fui reserva do Teda, né? Fui reserva do Teda, com isso só joguei contra. Então, assim, foram caras que eu aprendi muito Referências com eles. Referências boas para mim. Outras passagens, outras referências da carreira do Emiliano, né? O eterno goleiro Emiliano, de 3 décadas do futebol acesitano, do futebol regional de uma maneira geral. A gente vai saber no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio converso com o Emiliano. Emiliano da Silva Bento, nascido dia 24 de dezembro de 1969, filho do eterno Emiliano Magno, goleiro do futebol cesitano, radialista, funcionário da Companhia Cesita por mais de 30 anos. O Emiliano, o segundo time do coração do Emiliano. O primeiro é o Vila, e o segundo? Rapaz, eu nunca tive um segundo time, não. Não? Não. Como eu passei, né, por vários times, então eu tenho assim, um carisma muito grande por todos esses times que eu passei. São Cristóvão, Industrial, né, Olaria, que eu joguei veterano lá. Depois que eu parei, eu vim para o Master, é um time que eu joguei lá por 10 anos. Então, assim, eu tenho um carisma muito grande por todos esses times. Mas não tem aquela segunda paixão. A segunda paixão não tem. Os campos mais difíceis de se jogar em Timóteo, vamos dizer assim, a Cesita Timóteo, continua sendo, nunca deixou de ser, né? Você jogar contra o Vila, jogar contra Cachoeirinha, Isso já até adiantei. Industrial, né? Hoje nem tanto, porque o Industrial o campo foi modificado, mas na época, né, que o campo ficava no centro ali, e o pessoal rodeava dos 4 cantos do campo ali, no Industrial. Jogar no Florestinho também não era fácil. Então, era muita rivalidade. Então, acabava que qualquer jogo que você fizesse, dependendo do time que você tivesse, a rivalidade era grande. Né? As pessoas, né, antes de você entrar no campo, as pessoas iam, te cumprimentavam, né, batia na mão, pegava, aquele negócio tudo. Rolava a bola, a coisa mudava. Né? E aí era muito interessante, Valdeci, que a gente viu o seguinte: as pessoas te xingavam, você estava no outro time. No outro ano você ia jogar com eles, pro time deles. Aí já viu, né? De vilão a herói. De vilão a herói. Aí abraçava, aí pedia desculpa, aquele dia eu te xinguei. Mas então, isso sabe levar, conviver, essa conversa. Isso é muito interessante, porque é o seguinte, eu acho que o que vale mais a pena a gente frisar e deixar bem claro é a questão do respeito. A pessoa, ela tem que ser respeitada. A pessoa está jogando ali, mas o cara ali é jogador. Né? Ofender, né? Eu acho que isso aí é muito, eu acho que isso é muito deprimente. Eu acho que isso não precisa acontecer. Não tem necessidade. Né? Você vê hoje aí as pessoas, né, time profissional aí, tá acontecendo diversas coisas. O cara vai para o campo, leva a família, aí, né, você dá briga. Outro dia mesmo a gente viu aí, né, acho que um grande exemplo disso aí foi o jogo entre Grêmio e Internacional, onde as pessoas se misturaram. Né, os torcedores se misturaram. Conseguiram assistir ao jogo juntos, né? Foi disponibilizado 1.000 ingressos. 2.000. 2.000 ingressos, né? 1.000 para um lado e 1.000 para o outro, para que eles ficassem ali misturados. Eu acho que isso é sinal de respeito. Né? Eu acho que isso aí é sinal de que tem condições, que há como torcer para camisas diferentes. Exatamente. E se respeitar. Se respeitar. Eu acho que o mais interessante é isso. E as pessoas hoje precisam, eu volto a frisar, né? É ter essa questão do respeito. Respeitar ali o profissional, respeitar o jogador. Jogos decisivos, tem jogador que treme? Eu faço essa pergunta sempre. É o que mais tem. Tem muito jogador que o rapaz treme. Muda de cor, ele tem comportamento diferente no vestiário, dentro de campo, como é que é? E como reacendeu o camarada que tremeu, ou não tem jeito? Pode ser, eu te falo o seguinte, eu já vi jogadores que vinham, um campeonato em ascensão, sabe, jogando muito bem.
Na hora da decisão ali, o cara amarela. Desaparece o homem. Some, não consegue fazer uma jogada, não consegue chutar para gol, não consegue fazer uma defesa. Então, eu acho que a pessoa ele só vai se relaxando no decorrer da partida. E ali a gente procurando ajudar. Porque quando o jogador hoje ele comete um erro, então, ele é muito cobrado. Principalmente numa final de campeonato, ele é muito cobrado. E essa cobrança, ela só vai piorando o estado psicológico da pessoa. A maneira de ser cobrado, a maneira de ter aquela visão da partida. Então, eu acho que... Você conseguiu reverter alguma situação dessa? Você chegou a perder algum título com amarelão de companheiros? Não, eu perdi hoje, até na minha vida, hoje, um título só. Eu perdi um título só. Chegou a decisão e perdi. Cheguei na decisão e perdi. Mas não foi por amarelamento. Né? De jogador, assim, eu nunca cheguei a perder. Mas já quase perdi pelo amarelamento dessas pessoas. E como é que fazia? Né? E como é que dava a injeção de ambos? Aí é conversar, né? Aí eu acho que entra muito a questão da experiência, das pessoas mais experientes. Eu gosto de citar muito pessoas que me ajudaram muito, né? Na época que eu estava começando. Uma das pessoas é o Coronel. O Coronel tinha uma experiência muito grande. O Coronel, na época, já estava parando, né? E eu chegando. Então, em 88 eu estava no Palmeiras, né? O goleiro do Amador era o Teda. E o Teda machucou. O Zé Laurindo, que era o outro goleiro, que os dois revezavam. Eu não lembro por que ele não poderia jogar, não sei se é problema de trabalho, eu não lembro. E aí eu saí do Júnior para pegar no Amador. Então, o Coronel era zagueiro do Amador do Palmeiras. Então, na hora que eu fui jogar, ele chegou, me tranquilizou, faz isso, faz aquilo. Então, é um cara que, para mim, naquele momento foi me marcou importante, muito. Foi muito importante. Ele não vai, eu acho que nem lembra disso, né? E uma outra pessoa também que até outro dia eu joguei contra ele, e uma pessoa que eu fico muito feliz em ver, é o Alvarenga. Marquinhos Alvarenga. E também foi um cara que quando eu saí do Júnior, né, e fui jogar no Amador da Uzipa, ele era assim, era das pessoas que comandava o time. Ele era o cara do time. Ele, o falecido irmão dele, Calico, né? Então, foi um cara que sempre chegava perto de mim, na hora do escanteio, cuidado, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, então, são coisas que, às vezes, a pessoa não lembra disso, mas naquele determinado momento ali, aquilo te ajuda muito. E outras pessoas também, como meus próprios treinadores, né? O Uruna também foi uma pessoa que me ensinou muita coisa. O Loureiro nem se fala, que me acompanhou minha carreira quase Ayrton Careca. Ayrton Careca. Quer dizer, então foram pessoas, Celso Machado também foi um cara que me ensinou muito. Quer dizer, então, você vai pegando as experiências com cada lugar que você vai passando, e isso eu acho que... E aquela tensão do vestiário, que é o pré-vestiário, que costuma ter uns arranca-rabo dentro do vestiário. Houve arranca-rabo dentro do vestiário. Eu acho o seguinte... Tem algum que possa ser contado? Eu acho que o que acontece dentro do vestiário é o seguinte, ali está uma adrenalina total, né? Então, teve um jogo que eu jogava pelo Industrial, né? O Vander, irmão do Jorge Vone, jogava comigo. Meia também. O Meia também, jogava comigo no Industrial. E o Jorge Vone jogava no Vila. Aí foi fazer um jogo Industrial e Vila no campo do Industrial, e a gente estava ganhando o jogo. E aí, um dos nossos jogadores lá chegou junto no Jorge Vone. Chega para lá, aí bateu a questão do sangue, né? Aí o Vander apelou com o nosso jogador, do mesmo time, que foi contra o irmão dele. Aí, quando nós entramos no vestiário, foi um quebra-pau danado. Aí a gente teve que segurar os dois, sabe? Eles começaram a brigar. Começaram. Porque você foi machucou meu irmão. Machucou meu irmão, aquele negócio todo. Então, mas assim, foi um ímpeto que teve naquela hora ali, né? Eu acho isso muito interessante, a questão do sangue, né? Eu tô jogando contra ele, mas primeiramente ele é meu irmão, né? Então, assim, foi um dos lances casuais que teve, mas que o negócio ficou feio. A gente custou a segurar os dois, né, pra e voltar. Vocês venceram ou perderam aquele jogo? Nós ganhamos o jogo. A gente ganhou 2-0. A gente ganhou o jogo 2-0. Então, assim, são coisas que marcam a gente, né? Jorge Vone foi um dos grandes meias, né, que o futebol sazitano foi. Muito bom. Muito bom jogador. Até hoje, né, o Jorge Vone é da minha idade. Você vê o Jorge Vone correr hoje, ele corre igual menino. Muito bom jogador. 46 anos. E... A safra de jogadores, Jorge Vone, Lingueta, Tidinho, Tarcísio... Totti. Jogadores exemplares, né? Coronel.
Uma safra espetacular, né? Porque o que acontece? A gente tinha um campeonato que era um campeonato que enchia os olhos. Quando você fazia uma seleção cesitana... Falar isso, dizendo que... nos bastidores corre sempre que o Emiliano nunca jogou de graça para ninguém, nem para o Vila Nova. É verdade que o Emiliano, até que havia orientação, alguns tijolos a mais, uns sacos de cimento a mais para terminar a edificação. Isso mesmo? Não, mas olha pra você ver, o que acontece? Na época, a gente tinha um futebol rico de talentos, né? Rico de pessoas que trabalhavam fora do campo, né? O extra-campo ali, e corria, né? O dinheiro. E a gente ficava naquela, né? Tem um pegando, se eu não pegar, como é que vai fazer? Mas sempre rolou dinheiro, o Campeonato Cesitano sempre rolou dinheiro, como rola até hoje. Mas o Emiliano não respondeu a pergunta. O Emiliano pegou o saco de cimento, os tijolos mesmo? Peguei. Você tinha que pegar, né? Porque às vezes você nem pedia, chegava e te oferecia. Você quer ir pro meu time, eu te dou tanto. Nunca fui mercenário, né? Graças a Deus, toda a minha vida, né? Eu trabalhei, né? Eu trabalho desde novo. Mas assim, já que tem, né? Bom, vamos pegar, ué. Sou filho de Deus, né? A gente é filho de Deus. Até para ter um nível de cobrança maior também e de exigência também, né? Exatamente. Um alto... Eu vou dizer, eu acho que o que é muito que chama muita atenção é o seguinte, que você, né, como jogador, você é cobrado, né, por um bom desempenho. O torcedor chegou no Alambrado e não quer saber se está de 0 hora, se está no treino, se está com a família. Não quer saber. Ele não quer saber se você não almoçou, não quer saber se você trabalhou a noite toda, chegou lá. Então, ele quer que você tenha faça uma partida para encher os olhos. E, infelizmente, igual a gente vê hoje aí no profissional, isso não acontece. Mas a cobrança é intensa. Eu acho o seguinte, a questão da cobrança, ela te ajuda a evoluir. É claro. Né? Porque se você é cobrado hoje aqui, você falhou, você cometeu essa falha. Então você tem que procurar não cometer mais essas falhas. Isso aí te leva o quê? Te leva a aprimoramento, a aperfeiçoamento, ao treinamento. Os hábitos complicavam muito? E quando o hábito complicava, como é que você conseguia? O pessoal fala o seguinte, né? Eu não consigo ver isso, né? Mas eles falam que eu tento dominar o juiz. Ah, é? Que eu grito demais, né? Eu não sei se você já viu isso. Eu nunca... Mas assim, tinha muito hábito aqui que a gente né, que sempre colocaram muito respeito, né? Haviam falhas como há hoje também, né? Vamos falar do profissional, você vê o profissional hoje aí, né? E também você cobrado de amador, né? Um juiz amador, como mas pressionar era sempre bom, né? Pressionar é bom, né? Você tem que pressionar, eu acho que isso faz parte do futebol. Você vê como é que como é que o futebol aqui era tão interessante, você estava tocando essa questão de arbitragem. Nós tivemos aqui 3 finais que vieram juízes da Federação Mineira. Né? Nós tivemos aqui o Marco Antônio Cunha, né? O Lincoln Afonso Bicalho, que até o falecido Lincoln, que foi até presidente do presidente dos árbitros, né? Da Federação, da Federação de Arbitragem. Quer dizer, então, você vê como é que era o nível do nosso futebol aqui. Então, e nem por isso era... Não, aí o time que perde, geralmente o time fala, não, pra que trazer esse cara aí? Ele errou contra a gente. Quer dizer, eu acho que isso é cobrado. Eu costumo comparar o árbitro mais ou menos com o goleiro. o erro de um árbitro ele é tão redundante quanto de um goleiro, às vezes. É que ele pode mudar o curso da partida num simples gesto. Exatamente. Então, aí o que a gente fala? A questão da preparação. Né? O jogador prepara, o treinador vai lá a semana toda, treina com os jogadores, né? E arma esquema tático. Aí você chega no jogo. Aí na hora que você chega no jogo, o juiz o bandeira vai dar um impedimento que não estava, o juiz marca com um pênalti que não foi. Quer dizer, aquilo ali, se você for analisar, aquilo vai jogando por terra o trabalho da semana toda. Tem que ter muito discernimento, muito equilíbrio no momento para poder resolver. Para não fazer. Acaba muitos perdem a cabeça, né? Mas eu acho assim, que na hora ali você fica, né? Você fica adrenalina, com raiva, né? Você tem aquele negócio todo, mas eu acho que isso faz parte do futebol. Porque o futebol hoje é um esporte imprevisível. Né? Você pega um time de top um esporte que o pequeno, que o inferior costuma vencer
mais forte, a coisa que vale, né? Exatamente. Eu acho que a graça do futebol tá aí. Né? Você entra com um time inferior. Um perna de pau ganha do... perna de pau ganha do time que tem, né? Vamos dizer assim, os medalhões. Medalhões, né? exatamente. Basta o cochilo, vamos dizer assim. Exatamente. A falta de concentração, coisa que vale, ou de preparação. E é impressionante isso, né? Você consegue perceber isso quando você está dentro do campo. Né? Às vezes você vai entrar no jogo assim, aí você olha para o time adversário, você olha e... Não, hoje tá fácil. Hoje tá fácil. Hoje nós vamos deitar e rolar. Solta a bola. Igual, por exemplo, um placar que eu detesto. Que é que eu já perdi jogo ganhando de 2-0. Todos os jogadores dizem que o 2-0 o 2-0 é traiçoeiro. Outro dia mesmo, no Campeonato Francês, o Olympique de Marseille perdeu. Tava ganhando de 2-0, perdeu de 3-2. O time do Marcelo Bielsa, que foi treinador da Argentina. E o 2-0, o que acontece? Você fala assim, não, 2-0 eu acho que tá no... Quem tá com ele, relaxa. E quem tá correndo atrás fala assim, não, se a gente eu fizer fizer mais eu volto pro jogo. Aí eu volto pro jogo. E realmente isso acontece. Você faz 2-0, você dá aquela relaxada. Então eu nunca gostei do placar de 2-0. Eu gostava muito do 1-0. Porque do 1-0 todo mundo mantinha concentração. Aceso, né? Entendeu? Todo mundo era decisivo ali numa dividida. Ou na hora de fazer um gol, você tentava fazer mais um para você conseguir, né, dar uma relaxada. Mas o placar de 2-0, para mim, eu já perdi jogos ganhando de 2-0 que... Traiçoeiro. Traiçoeiro, um placar muito traiçoeiro. O que ficou da carreira do futebolista Emiliano para a vida do cidadão Emiliano? O que... Valdeci, eu acho que o que mais, para mim, me marca é a questão da amizade. Né? Igual como meu pai, né, você já citou aí, foi radialista. Então, muitos lugares que eu vou, né, você é filho do Emiliano, seu pai era isso, seu pai era aquilo. Então, como eu andava muito com meu pai, né, ia para as resenhas com ele, né, fui muito no estádio com ele. Então, a gente aprende isso, a questão da amizade. Relacionamento. Né? Relacionamento interpessoal. Então, acho que isso foi muito importante para mim, né? Seus filhos... Enquanto pessoa, acho que isso marcou. E seus filhos vão jogar bola, não? Não, eu tenho dois filhos. O Marcos e o Bruno. O Marcos está com 21, né? E o Bruno está com 16. São muito bons de computador. Muito bons. Mas o Bruno, engraçado que o Bruno é o mais novo, ele começou a treinar lá na escolinha lá. Com o Daniel. Do Daniel. E o treinador de goleiro lá é o Wilson, né? E num determinado momento eles ficaram doidos com ele. Nós vamos pegar seu Esse menino. É bom. Ele é bom. Canhoto, né? Goleiro canhoto. Canhoto, bate bem na bola, né? E aí os caras falaram, não, nós vamos levar esse menino seu. E aí começaram, né, a intensificar o treinamento dele. Então eu não sei se pela idade ele não estava preparado para aquilo. E aí vem a questão do pai cobrar também. Eu ia lá no treinamento, filho, faz isso. Não, deixa que eu vou pegar ele no cantinho aqui, eu jogava bola para ele, jogava bola de cá, começar a fazer os treinamentos que a gente já vinha fazendo há muito tempo atrás. Então, assim, isso, não sei se isso pesou para ele. Acabou que o efeito foi contrário. Foi o contrário. Ele perdeu o entusiasmo. Ele virou para mim e falou assim, pai, não quero mexer com isso mais, não. Deu. Falei, vai seguir na vida. Vai seguir na vida. Emiliano, você quer alguma mensagem final para o programa? O que você gostaria de deixar? Valdeci, primeiramente, eu queria te agradecer demais essa oportunidade de estar aqui. Pelo contrário. Eu acho que momentos como esse aqui são momentos da gente trocar uma ideia, a questão das pessoas também conhecerem o outro lado, né? Porque às vezes você vê só o cara dentro do campo ali, mas aí você não esquece que o cara tem família, né? Que a pessoa trabalha. Então, por isso que eu volto a frisar de novo a questão do respeito. Eu acho que isso precisa ser... Né, tá inserido dentro, né, do relacionamento das pessoas. Mas falar o seguinte, que eu acho que... eu tenho certeza que hoje, para a gente tirar essas crianças que mexem com droga, de tirar essa questão desse peso que está dentro da sociedade aí, de pessoas inativas, eu acho que o esporte... É o caminho. É o caminho. É o caminho e é a salvação. Ótimo, Peixoto. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E com o Emiliano, o grande Emiliano Bento, goleiro de
de 3 gerações, né, de 3 décadas do futebol sazitano, do futebol regional, a gente produziu mais um Histórias da Bola para você, telespectador e telespectadora. Esperamos ter levado mais alguns capítulos, algumas partes, né, importantes, interessantes do futebol sazitano, especialmente do futebol sazitano, mas também uma pincelada do futebol ipatinguense, porque personagens como ele é que eternizam o mundo da bola. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.